Na verdade, eu também não sei como que vai ser o cenário dos vídeos, então por enquanto eu vou gravar aqui. O que é bom, né? Mas enfim. O foco do vídeo não vai ser esse, mas é só pra avisar que eu mudei de família, então por isso que o cenário tá meio diferente. No vídeo de hoje eu vou falar como que era a minha rotina na casa da minha ex-host family lá no Texas. Então, vamos lá começar este vídeo. Como eu disse no vídeo anterior, eu cuidava de gêmeos de 12 anos e tinha um menino de 17, só que, como eu disse, eu não trabalhava diretamente com ele, era mais com os meninos de 12 anos. E final de semana eu não trabalhava, tinha final de semana off, o que é bom, porque, né, você pode viajar, você pode conhecer outros lugares, pegando só o final de semana. Então, de segunda, terça e quinta, eu levava eles pro karatê no período da noite, que era das 7 às 8 da noite. Era a única atividade que eles tinham, assim, fora a escola. Então, era a única coisa que eu tinha que fazer à parte com eles. No período das aulas que eles tinham na escola, o meu dia começava das 6h30 até as 7h30, que era o período que eu tinha que fazer o café da manhã pra eles e ajudar eles a se arrumarem, se apressarem, esticar se eles escovaram o dente e tudo mais. Então, das 6h30 às 7h30 é o período que eles se arrumavam, ia pra escola. Eles iam pra escola às 7h30 pra começar às 8, né, na escola. Então, das 7h30 até as 3h30 da tarde, eu tinha um tempo off, que basicamente eu usava pra mim e usava também pra fazer as coisas que eu precisava fazer no trabalho mesmo pra eles. Então, um dia sim, um dia não, eu fazia a laundry, que é lavar a roupa dos meninos. Então, eu lavava, secava e guardava pra eles. Assim que eu cheguei lá, eu fiz um curso de inglês por 6 meses. Então, no período, se eu não me engano, era das 11 até 1 da tarde, eu tinha aula de inglês. Eram 2 vezes por semana, então eu usava o break que eu tinha das 8 até as 3h30 da tarde pra estudar. Então, eu fiz esse curso durante os 6 meses, 2 vezes na semana, durante o meu break, que era bem bacana. E aí, 3h30, eles chegavam em casa, eu já preparava o jantar praticamente umas 2h30, porque como eles tinham karatê às 7, então eles já tinham que estar, né, jantados pra poder ir pro karatê. Então, 3h30 eles chegavam, o jantar já estava pronto, mas basicamente eles já iam fazer a lição de casa que eles precisavam fazer. E aí que eu ajudava eles também a se organizar, ver se tinha prova, pra ajudar eles a estudarem, certificar que eles estavam lendo os livros necessários pra escola também. Então, entre o período das 3h30, mais ou menos, até as 5 da tarde, a gente ficava se organizando pro dia seguinte em relação às atividades da escola. Depois que eles terminavam as coisas que eles precisavam fazer, eles jantavam, e daí depois do período das 6 horas até umas 6h50 mais ou menos, eu ficava de boa, sem fazer nada, porque aí nas 7 da noite eu levava eles pro karatê. Daí a gente voltava 8 da noite pra casa, e aí eu basicamente organizava a cozinha toda, guardava o jantar e tudo mais. Depois que eu terminava de limpar e organizar a cozinha, eu ficava off. Aí eu fazia as minhas coisas e eles se viravam, e aí era por conta dos pais. Mas basicamente era isso que eu fazia. Não era um schedule pesado, eu trabalhava cerca de 35 horas semanais. E o limite de uma au pair pode trabalhar durante a semana são 45 horas, então é um schedule bem tranquilo, muito tranquilo, eu adorava. E acho que é isso. Então as minhas responsabilidades principais eram lavar as roupas deles, ajudar eles na organização em relação à escola. Eu fazia o jantar para a família inteira, porque os pais eles eram muito ocupados, então eles acabavam chegando muito tarde em casa, então eu aproveitava e já fazia o jantar para a família inteira, inclusive para mim, que era uma coisa muito simples. Assava carnes já no forno, que era bem tranquilo. Geralmente fazia arroz, salada, eles eram bem assim naturebas, então bem estilo brasileiro, se for ver. Então era uma coisa que eu já sabia fazer no Brasil, então pra mim foi bem tranquilo. Como o meu schedule não era tão pesado e as crianças eram crianças já grandes, já independentes, eu acabava ajudando eles em outras coisas também. Então, pra mim, mas assim, é uma coisa que eu fazia porque eu achava que não ia ter problema nenhum pra mim, eu achava que
não ia cair minha mão se eu fizesse, então pra mim era bem tranquilo. Então eu ajudava a varrer o andar de baixo, que inclusive era onde os meninos às vezes ficavam, que era na sala e tudo mais. Eu varria a sala, varria a cozinha, organizava a cozinha. Eu lavava a louça todos os dias, então eles nunca lavavam a louça durante a semana, só final de semana, que era por conta deles, que é o período que eu ficava off. Então a louça era por minha conta, organizar a cozinha era por minha conta. Eu pegava as cartas que vinham pelo correio. Eu às vezes colocava o lixo pra fora, de domingo pra segunda, que segunda-feira o pessoal vinha recolher os lixos. Isso é coisa que geralmente host daddies fazem, mas eu fazia, não achava que não era um big deal, sabe? Não era uma coisa tão absurda de fazer. Então às vezes eu fazia. Teve vezes que eu limpei a caixa do gato, mas assim, não limpei de trocar areia e tal, só tipo limpar mesmo, tirar o que tava ali em evidência. Porque a família viajava muito também, eles eram pessoas de negócio, então eles viviam viajando. Tinha vezes que o pai, que era encarregado de fazer todas essas coisas mais pesadas, ele ficava a semana inteira viajando e aí não tinha quem fizesse, então eu acabava fazendo, entendeu? Assim, mas é porque eu me sentia confortável fazendo, não é uma coisa que você tenha que fazer. E se te obrigarem a fazer, você tem total direito de falar que não, que você não se sente à vontade, que não é sua obrigação, não é a obrigação da au pair fazer coisas que não são relacionadas às crianças. Então, é uma coisa que eu me sentia à vontade, que eu achava que... Era uma coisa que eu achava que não tinha problema nenhum pra mim, e eu fazia, porque, querendo ou não, o au pair você dá e também recebe, entendeu? Então, assim, a família me dava muitas coisas que eles não precisavam me dar. Por exemplo, pagar viagens pra mim eram coisas, assim, que eles não precisavam, não era obrigação deles fazerem isso pra mim. Então, fica tipo uma balança, sabe? Um dá um pouco, outro dá um pouco, então é uma troca o tempo todo. Então, eu acho que se for assim, vale a pena se sacrificar um pouquinho, entendeu? Enfim, era basicamente esse o meu schedule. Demorei muito pra fazer esse vídeo, me desculpem, porque muitas pessoas me perguntaram como é que era meu schedule, minha rotina. Então, era basicamente isso que eu fazia. E, enfim, cara, eu acho que é uma coisa que vocês precisam perguntar muito antes de vir pra cá. Pergunta mesmo na cara, o que eu vou ter que fazer? Quais vão ser as minhas responsabilidades? Se vocês acharem que não vai rolar, não venha, entendeu? Tipo assim, você não é obrigado a fechar com a família. E você não é obrigado em momento algum fazer isso. Eu sentia que meu schedule não era tão pesado assim e achava super de boa. Eu tinha mais tempo off do que eu trabalhava, então pra mim era tipo, ok fazer isso. Não era nada surreal, nada de outro mundo. Então assim, Então é isso, esse era o meu schedule, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele joinha pra ajudar a gente e vejo vocês na próxima. Beijão!